Voltamos a falar das consequências e repercussões econômicas da paralisação dos caminhoneiros. Agora nos atende gentilmente, fala conosco o economista especialista em investimento, Romero Oliveira. Muito bom dia, Romero, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Como você vê, ou como o mercado internacional deve estar vendo novamente essas repercussões dessa paralisação de caminhoneiros? Não imaginávamos, né, Romero, que tão em breve, num espaço de pelo menos 3 anos, um espaço curto para uma paralisação. Bom dia. Realmente, a gente já viveu esse problema no passado, né? Quando a gente teve a greve dos caminhoneiros alguns anos atrás, o mercado de bolsa especificamente, né, de ativos de risco, corrigiu mais de 10% em um mês. Ontem o movimento foi bastante agressivo, além da questão institucional, né, do executivo, em relação ao judiciário, que é um tópico também que traz uma percepção de risco muito grande para o mercado. Você teve essa escalada da greve dos caminhoneiros, que até o momento também traz muita incerteza de qual será o desfecho dessa situação. Então, você tem o somatório aí de uma questão institucional política, que já se arrasta há algum tempo e vem escalando cada vez mais, os discursos vem ficando cada vez mais acalorado. Então, isso traz uma série de incertezas em relação até a aprovações de reformas, né? A gente está se aproximando de um ano político e as reformas acabam ficando em segundo plano. Então, todo esse ambiente mais belicoso faz com que essas reformas fiquem mais difíceis de serem aprovadas. E, além disso, né, a gente está num momento de retomada, a economia ainda, em alguma medida, continua patinando e você tem, nesse momento, uma greve que consegue impactar, de alguma forma, a cadeia de suprimentos espalhadas pelo Brasil. Então, a percepção é negativa, a reação no mercado ontem foi extremamente negativa, né? O mercado caiu aproximadamente 4%, o dólar subiu para casa dos 5,30 aproximadamente. Hoje é um dia mais ameno, mas ainda assim acompanhando quais serão os desfechos dessas situações. Bom, Romero, William Travassos falando, hoje o presidente do TSE falou que a marca Brasil sofre uma desvalorização global, uma verdadeira chacota, com inflação, desemprego, queimadas, mortes de pandemia, um fracasso econômico e social que nós estamos vivendo. E isso é como o mercado financeiro enxerga o Brasil realmente, principalmente esse mercado internacional ou o investidor? Sim, quando a gente compara números do Brasil com países emergentes em geral, o real é uma das piores moedas do mundo em termos de performance, tanto no último mês quanto nos últimos 3 meses. Então, isso por si só já mostra que a percepção para os ativos brasileiros, né, a percepção de risco Brasil, né, é muito positiva. E, além disso, a inflação, o dado de inflação que acabou de sair agora pela manhã, corrobora uma visão mais negativa. A inflação veio acima do esperado novamente, o que é preocupante, visto que você tem um cenário de dólar mais apreciado, combustíveis já nas alturas, e aí você tem, além disso, a inflação de alimentos que chamou a atenção, vindo acima do esperado. Então, realmente, a percepção internacional do clima, né, no Brasil é muito negativa, porque você já tem um cenário bastante difícil, né, de uma retomada difícil, um campo político institucional instável, e olhando para frente a gente tem uma eleição que se desenha cada vez mais incerta. Romero, na sua opinião, por onde deveríamos ou poderíamos começar a mudar um pouco a situação aqui dentro de casa para que os vizinhos no exterior passassem a nos ver de uma forma diferente? Uma das grandes preocupações que o mercado externo tem com o Brasil é a questão fiscal, né? Então, o que a gente observa é que se espera, de alguma forma, reformas que façam com que as contas brasileiras sejam sustentáveis. Então, todo o debate que vinha se fazendo de reforma administrativa, reforma fiscal, privatizações, de alguma forma, conseguir reduzir os gastos do governo, seria um grande indicativo que o Estado brasileiro está preocupado com a sustentabilidade da sua própria dívida e de manter um crescimento sustentável. Então, enquanto esses tópicos não forem endereçados com a assertividade necessária, o mercado externo continuará olhando para o Brasil com um certo receio. Bom, mesmo com as falas de Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, contra esses excessos das manifestações, nem isso foi suficiente para segurar esta onda do mercado?
O Lira foi mais apaziguador, né? Mas o discurso do Fux foi extremamente agressivo. Então, o que a gente observa é que existe uma escalada nas tensões entre as instituições e como será a resposta executiva, enfim, como isso desenrolará daqui para frente, que é a tônica do mercado. Então, o mercado continua observando até onde vai essa briga de instituições para entender quais serão as consequências, né? A gente tem uma questão dos precatórios que, de alguma forma, o STF também precisa participar da decisão dessa parte do orçamento do ano que vem, e todo esse clima fica cada vez mais difícil os poderes dialogarem entre si e tomarem decisões importantes em relação ao Brasil, pensando no ano que vem. Romero, ontem nós tivemos uma das maiores desvalorizações da nossa moeda, do real, em anos aí da economia. Gostaria que você refletisse as consequências disso ou nos explicasse também para quem nos ouve e nos acompanha, quais são as repercussões disso no mercado para o consumidor final. Grande parte da nossa cesta de consumo, de alguma forma, ela é dolarizada, né? Então, a gente tem que importar uma série de insumos, combustível é um tipo de insumo dolarizado. Então, quando você tem uma apreciação tão forte do dólar, acaba que toda a cadeia de suprimentos brasileira, ela, de alguma forma, é contaminada. E o reflexo disso chega na ponta, né? Todas as coisas acabam ficando um pouco mais caras de alguma forma. Então, o impacto, né, de um câmbio mais desvalorizado, ele chega na inflação. E é o que a gente viu hoje. A inflação veio acima do esperado e cada vez mais que a gente tiver esse movimento de apreciação de moeda americana, a gente deve ter um impacto disseminado em toda a economia. Então, produtos mais caros, serviços mais caros, e a moeda brasileira perde poder de compra. Ou seja, o brasileiro ele tem menos capacidade de adquirir bens e serviços que são, de alguma forma, ligados ao mercado externo. Bom, só queria finalizar com você em relação aos precatórios, né? Que a gente está falando de umas dívidas judiciais em torno de 89,1 bilhões. É muito dinheiro. E aí eu pergunto para você, nessa jogada, Paulo Guedes, que vinha tocando a bola acelerado, não depende mais dele agora. A bola está com outro e a gente tem que esperar? Ou seja, ele perde o protagonismo? É basicamente isso, né? O STF também tem que participar dessa decisão e não está claro ainda como que essa questão será endereçada para que o orçamento continue intacto. Então, é um tema que tem que ser endereçado de alguma forma, mas o mercado ainda não tem visão de como isso será posto em pauta e como isso será discutido pensando no ano que vem. Então, é uma das incógnitas que faz com que o mercado continue bastante receoso com o Brasil. Toda essa incerteza em relação a precatórios, eleições, crises institucionais, os impactos chegam no mercado, chegam na moeda, chegam nos juros, chegam na bolsa e, em última instância, chegam no consumidor, que de alguma forma será impactado negativamente também. Muito bem, nós conversamos agora com o Romero Oliveira, ele que é economista e especialista em investimento. Romero, mais uma vez, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e prontidão aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigado, Romero. Obrigado, bom dia.